Estou aqui com a minha modelo, Ivone. Tudo bem, Ivone? Tudo bem. A Ivone falou pra mim que estava ansiosa, gente. Muito. Por que você estava ansiosa, Ivone? Eu sei, eu acho que é vamos mudar o cabelo, né? Mas nós já Tá mais cortamos seu moderno, cabelo já. curto uma vez, né? Mas hoje nós vamos cortar mais. Vamos cortar mais curto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu interpretei o que a minha cliente quer. O que seria se interpretar o que a cliente quer? Eu conversei com a minha cliente, ela já me mostrou uma foto, ela já me mostrou de que forma que ela quer esse cabelo. Há uns 15 dias atrás ela chegou no salão e falou assim: Ed, eu quero fazer uma mudança. Aí eu falei para ela: Ivone, eu vou fazer uma live e eu precisava dar um modelo de corte. Então ela me mostrou o cabelo, eu falei assim: fechou. Dentro do que ela me mostrou, o fato dela ser minha modelo, eu vou fazer o que a cliente deseja. Sempre, gente. O fato dela ser minha modelo, eu não vou fazer um cabelo para mim, eu vou fazer um cabelo para ela. Interpretando o que a minha cliente quer, que é um dos fundamentos, ela está na cadeira. Segundo fundamento são as seções, que é a área de atuação. Nesse caso, eu vou estar fazendo laterais e as posteriores, elas vão ser posterior baixa e posterior alta. Aonde que eu começo a definir a minha posterior baixa? Na occipital para baixo. Occipital é esse ossinho aqui, gente, a parte mais alta do crânio na posterior. Faço a minha divisão. Nesse caso, a minha divisão é uma divisão na horizontal. Eu quero que vocês vão me falando como que está a posição aí, se vocês estão enxergando, se está tendo uma visibilidade legal. Dividir o cabelo na horizontal. Todo o cabelo curto, é muito importante essa imagem que eu tenho da cliente, que é o perfil da cliente, ou da parte de trás. Por quê? De 60% a 70% das pessoas, elas estão sendo vistas ou de perfil ou de costa. Faça uma observação, o profissional que se destaca ali nas redes sociais, enfim, como que ele coloca a foto do cabelo curto, ou seja um Chanel de bico, ou seja um pixel, ou um cabelo curto. Observem que ele está sempre colocando o cabelo de perfil, que é onde chama mais atenção da nossa cliente. Então, eu observo muito o perfil da minha cliente. Ela tem perfil para cortar o cabelo curto? Tem uma nuca legal para cortar o cabelo curto? Que muitas vezes ela chega dentro do salão querendo um cabelo. Mas quem que é a pessoa mais indicada para que possa falar que aquele cabelo fica bom para ela? Somos nós. Nós, profissionais cabeleireiros, somos mais indicados. Então, nem sempre o que a cliente quer vai ficar bem para ela. Observe que muitas vezes a cliente tem a nuca muito alta. E aí, com essa nuca muito alta, eu não consigo dar um acabamento legal na nuca. E ela quer aquela nuca perfeita. Porque o cabelo curto, ele pede a nuca perfeita. E aí você vai orientar ela, fala assim: ó, não consigo fazer essa nuca. Mas seja sincero com a sua cliente. Não venda algo que não vai ficar bem para ela, porque você vai estar queimando o seu trabalho. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Dividir o cabelo dela na horizontal. Vou fazer novamente uma divisão aqui, ó. Achar o meu perfil central. Da occipital para baixo, eu vou fazer uma divisão em diagonal para frente. Fazer a divisão em diagonal para frente. A divisão em diagonal para frente, ela fica um A. Vocês vão observar que é um A que fica na nuca, ó.
Essa é uma divisão diagonal para frente. Como eu quero que esse cabelo fique com a nuca batida e eu projete esse cabelo todo para frente, eu vou achar o meu perfil central. O meu perfil central vai ser a minha mecha guia. Nesse caso eu posso pegar ela um pouquinho mais larga, porque a minha guia, ela sendo fixa, esse cabelo ele junta para dentro, então ele já vai automaticamente projetando esse cabelo numa diagonal. Vou definir o meu comprimento. Minha mão sempre paralela à minha divisão. Nesse caso, eu só estou trabalhando uma divisão em vertical. Minha mão está sempre paralela à divisão. É a única regra que nós temos, tá, gente? A mão sempre vai ficar paralela à divisão. Nesse caso aqui, a minha divisão está em vertical. A posição da minha mão é paralela à minha divisão. Vou definir o meu comprimento. Navalha. Defino a projeção e o comprimento. Estou trabalhando em 45 graus. Defini o meu comprimento. A minha mecha do lado, eu vou usar como referência a minha mecha central, mão paralela à minha divisão e vou cortar minha mecha ao lado. A única regra que nós temos é o dedo paralelo à divisão que nós fizemos. Uso como referência a mecha do meio. Novamente do outro lado, ó. Mão paralela à divisão. Olha lá. E corto. Como eu não quero um cabelo que fique muito desfiado, a minha navalhete ou a minha navalha, ela não percorre um espaço muito grande. Definir o meu comprimento. Vou trabalhando, pulindo a minha mecha, pulindo aquilo que eu fiz, dando um acabamento. É uma nuca que eu quero mais marcada, então eu quero que ele fique bem marcadinho. Observem. A navalhete ela trabalha de forma suave. Essa em específico, ela tem uma proteção. Então tem alguns navalhetes que não tem proteção. Então essa daqui em específico, ela tem uma proteção. A própria lâmina já tem uma proteção. Vocês conseguem observar? A proteção é para quê, gente? Para nós não cortar o dedo ou machucar. Vejo muitos profissionais, admiro profissionais que têm habilidade para cortar, às vezes com navalha mesmo sem proteção, mas eu não corro o risco, tá? Vou novamente fazer outra seção aqui, em diagonal para frente. Procuro deixar o mais limpa possível a minha divisão. Vou novamente achar o meu perfil central, divisão em vertical, mão paralela à minha divisão e qual que é a projeção? Em 45 graus. Venho com a navalhete e deslizo aqui. Já essa mecha, ela vai ser paralela à minha divisão. Tenho como referência a mecha central e a mecha de baixo, tá, gente? Ó, então eu tenho duas referências. E corto.
Vou novamente. Repetindo, eu não quero um cabelo tão leve às pontas, então o espaço que essa lâmina percorre é menor. Do outro lado, mão paralela à divisão. Uso como referência a mecha de baixo e a mecha do centro. Dessa forma, eu não me perco. É muito importante trabalhar com técnica, porque a técnica ela vai te dar segurança para você executar novamente esse corte. Daqui 30, 40 dias, quando essa cliente voltar. Trabalhei em palco. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu gosto do palco, sabe que eu comecei a minha profissão ajudando meu irmão nos palcos. E muitas vezes eu via profissional desfiar cabelo. E eu ficava pensando assim, gente, como que a cliente vai fazer esse corte de novo? Gente, tem formas de trabalhar que você não consegue reproduzir. Eu quero a minha cliente cada 30 dias no meu salão, no máximo 40 dias. Então, se eu não tiver técnica para trabalhar esse corte, eu não consigo reproduzir. Sim, depois de você colocar a sua criatividade em cima, trabalhar a sua criatividade é importante, que é a sua assinatura. Mas eu quero que minha cliente volte. E quando ela voltar, ela possa falar para mim assim, Ed, faça o mesmo corte. E se você trabalhou aleatoriamente sem técnica, você consegue reproduzir esse corte? É muito difícil. Então a técnica me dá segurança. Vocês observam que eu estou seguindo a mesma linha de raciocínio, dividi novamente em diagonal para frente. Vou fazer o meu perfil central, que vai ser minha mecha guia para me cortar as laterais. Projeção em 45 graus baixo e deslizo. Uso como referência a minha mecha do centro. Minha mão é pequena, então eu vou pegar uma quantidade de cabelo que encaixa na minha mão e a mecha de baixo. Projeção novamente em 45 graus e corto. Pego aqui a mecha da lateral e vou executando todo o corte. Do outro lado a mesma coisa. Pega a mecha do perfil central e tem uma transparência da mecha de baixo. Eu só fico com dó, Ivone, só das suas mechinhas que a Raquel, minha esposa, fez, gente. Mas já ela faz de novo, né? Então vamos lá. A última mecha da posterior, eu vou dividir ela em duas, para que vocês vejam bastante a transparência da mecha de trás, tá? Como eu havia dito para vocês, eu não vou trabalhar show. Se fosse um cabelo que eu quisesse trabalhar show, praticamente a gente já estaria finalizado esse cabelo. Mas eu quero mostrar o passo a passo para vocês de como executar um corte extremamente moderno, com precisão. Novamente eu vou achar o meu perfil central. Achei o perfil central. Projeção em 45 graus e a navalha desliza. Uso a mecha central para minha referência, mesmo eu tendo a mecha embaixo.
A última mecha. Vou novamente achar o meu perfil central. E vocês vejam que é uma repetição, né, gente? Ó, sempre falando, sempre usando a mesma linguagem. Só que dessa vez, em vez de eu trabalhar palma e palma, eu já vou trabalhar dorso e palma. Eu quero dar um pouco mais de leveza nesse cabelo, ó, aqui no alto. Vou usar o meu perfil central para me cortar as minhas laterais. Vou lá novamente. Se pode finalizar a nuca com navalha? Pode. Nesse caso, eu vou praticamente deixar ela finalizada com navalha, ó. Eu não vou fazer com a tesoura, eu vou deixar ela bem leve. Eu faço dessa forma. Mas eu vou mostrar para vocês, na hora que eu finalizar esse cabelo, na hora que eu escovar, como que eu vou finalizar ele com a navalha. Cortei toda a minha posterior. Como eu quero essa nuca batida com a frente bem projetada, automaticamente, e eu fiz o meu perfil central, eu tenho uma graduação em diagonal para frente, do curto para o longo. E agora eu vou cortar minhas laterais. Vou fazer novamente divisão em diagonal para frente. Eu quero essa frente bem alongada. Então eu vou projetar o máximo que der aqui atrás, ó, paralela à divisão. E vou alongar a frente. Novamente, paralela à divisão. Solto o restante da minha mecha. Vou dividir em duas para vocês terem bastante a transparência de como está sendo feita a técnica. Coloco a mão paralela à divisão. E corto. E aí eu já vou tendo a minha frente mais alongada. Vamos lá novamente. No caso da Ivone, ela tem uma lateral mais curta. Por isso que eu trouxe de lá de trás a minha projeção, porque ela tem uma lateral com pouquinho cabelo. Vou virar aqui um pouquinho. E aí eu já tenho minha projeção de uma lateral mais alongada, de forma bem suave. Eu particularmente gosto desse cabelo que as seções se conectam. O que seria as seções conectas? Já muitas vezes chegou no meu salão, nuca batida, e na hora que eu vou escovar o cabelo, eu puxo esse cabelo aqui da lateral e eu jogo ele lá atrás, tá sobrando uma ponta assim. Quer dizer que a seção lateral, ela não está se conectando com a seção posterior. Eu gosto, é um perfil de um corte que eu gosto, então não é que esteja errado. Eu gosto de trabalhar assim, eu acho que fica mais harmonioso, tá? Vou lá novamente para o outro lado. Agora eu vou virar para cá, para vocês verem bem como está sendo feito. Tá bom aí, meninos? Tá? Ó, divisão em diagonal para frente. E a única regrinha que eu tenho é a mão paralela à minha divisão. Vou projetar lá atrás, paralela à divisão, acho a minha referência e corto.
Automaticamente, quando você faz uma divisão em diagonal para frente, a posição do seu dedo vai ser projetada para trás. Olha como projeta para trás, ó. Agora eu não posso fazer uma divisão em diagonal para frente e colocar a mão aqui, porque aí eu vou acabar eliminando o cabelo da lateral. Vou lá na última mecha. Respeita a minha mecha guia, porque a mecha guia que você fez, ela já vai te dar uma referência. Vocês observem que eu estou trabalhando bem pausado, para vocês prestar bastante atenção. O espaço que o Carnavalho está percorrendo, ó. Não é um espaço muito longo. A última mecha. Vou lá novamente. A base do meu corte está pronta. Tenho uma nuca batida, onde eu tenho uma projeção da lateral. Só que eu sempre gosto de dar assinatura no meu corte, dar leveza, criar movimento e impactar minha cliente. Então eu vou trabalhar a minha superior. Vou virar aqui um pouquinho para vocês observarem como eu vou estar trabalhando essa superior. Faço uma divisão na vertical. Acho o meu perfil central. Ó, como eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de conectar as seções. Aqui eu tenho a seção posterior, certo? Minha seção posterior. Esse cabelo aqui do alto faz parte da minha seção lateral. Se eu deixo esse cabelo assim, ó, na hora que eu vou escovar ele, o que vai acontecer? Eu tenho uma sobreposição. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, o que eu faço? Eu vou lá e tiro essa sobreposição. Tiro esse cabelo da zona de conforto que foi cortado aqui e projeto no ângulo um pouco mais alto. Gente, e não faça isso com lâmina sem proteção, que vocês ficam sem o dedo, tá? Ó. Vocês começam o corte e não termina. Respeitando que eu quero que a frente fique alongada, então eu projeto no ângulo aqui atrás. Eu uso o ângulo 45 graus alto, tá, gente? Mas você pode falar 135 graus, né? Mas eu, na minha metodologia, eu uso o ângulo 45 graus alto. Eu acho uma forma mais simples. Uso como referência a minha mecha do meio, que é a minha mecha na vertical, e vou cortar a minha lateral. Praticamente não vai sair nada da parte da frente. Aqui vai sair um pouquinho mais. Olha lá, referência. Praticamente a gente já definimos o corte. Não quero uma franja leve, quero uma franja mais pesada mesmo. Pronto, gente, finalizei. Vou escovar esse cabelo, finalizar ele de forma com mais volume. E depois que ele finalizar, que tiver escovado, eu vou dar o acabamento final. Vou usar um produto aqui para dar um volume, um pouco mais na raiz.
eu não indico a navalha em cabelo muito poroso, tá? Porque você acaba tendo um efeito que as pontas ficam muito viradas. Apesar de que assim, ó, vou mostrar, dar uma dica para vocês aqui. Quanto mais espaço a navalha percorrer, mais rala vai ficar as pontas, tá bem? Então, se você cortar o cabelo com a navalha e fizer movimentos curtos, você não vai correr o risco de deixar aquelas pontas muito ralas. Dessa forma com que eu cortei, olha lá, que eu projeto o cabelo e tiro só as pontas, eu não vou deixar esse cabelo ralo também. Mas cabelo muito poroso eu não indico navalha, tá? Um material que eu gosto muito de usar, eu acho que praticamente 95% dos cabelos que eu corto são as tesouras dentadas. Então, na segunda eu vou estar cortando o cabelo pixel com uma tesoura dentada. Aí vocês vão observar o resultado que dá. Ó, vamos recapitular lá, tá? As mechas guias foram na vertical e as demais foi em diagonal para frente. Minha mão ficou paralela à divisão. Então, quando eu trabalho a mecha guia em diagonal para frente, o próprio corte já vai projetando as sobreposições e a graduação em diagonal para frente também, tá? Então, mecha guia na vertical, uma mecha mais larga, eu aproximei juntando ela, então automaticamente eu tenho do curto para o longo. E as restantes foi trabalhado em diagonal para frente. Regra, dedo sempre paralelo à divisão. Quero que vocês observem que só o fato de eu secar o cabelo dela, sem colocar a escova, a gente já consegue um acabamento e já temos aí o acabamento do corte. Ó. O que seria um corte de baixa manutenção? É aquele cabelo que a cliente consegue arrumar esse cabelo no dia a dia. Eu não escovei o cabelo dela ainda, tá bem? Não está totalmente seco e vocês observem que o acabamento do cabelo já fica muito bom. Agora, é claro, eu vou finalizar, eu quero mostrar esse cabelo com todo o glamour que a nossa live merece, né? Observe a projeção da escova. Eu sempre levanto a escova. Eu procuro projetar o cabelo mais no alto, para que eu tenha mais esse volume, que eu pedi um cabelo com volume, e a ideia é ter um cabelo com volume, sem marcação de tesoura e sem marcação da navalha, né? Então eu projeto mais esse cabelo aqui no alto, que eu gosto desse volume aqui na parte superior, na posterior alta aqui, ó. Olha o acabamento que vai dando esse cabelo, ó. Todo em diagonal para frente. Como eu trabalhei o cabelo em 45 graus, eu tenho o aumento da área de volume em relação à área de comprimento, criando uma sobreposição. Olha que lindo fica. E olha o encaixe perfeito. Agora eu vou finalizar.
Vou deixar essa nuca bem desfiadinha, ó. Criando um movimento bem sutil. E vou pincelando e cortando. Poderia fazer a nuca dela mais marcada? Poderia, mas não é. No caso aqui eu quero ela mais ralinha, com linhas mais delicadas. Do outro lado. Ela tem um cabelo na nuca aqui bem arrepiadinho, ó, tá vendo? Que joga pra cima. Então eu vou fazer só por baixo aqui e tirar esse cabelinho, ó. Olha lá o cabelo da nuca dela, que é um redemoinho que ela tem. Só para dar um acabamento melhor, ó. Por que eu tô cortando por baixo? Para não perder o acabamento desfiado da nuca. Olha o resultado do cabelo, gente, que lindo que fica. Eu sou suspeita a falar que eu amo esse corte. Se a cliente quiser deixar o cabelo mais irregular, mais bagunçado, ela deixa. E se ela quiser um estilo mais clássico, aí vai muito do estilo da cliente também. Pessoal, tá aqui o corte finalizado. Um Chanel de bico todo executado na navalha. Uma nuca mais batida. Com graduação em sobreposição. E ele está na graduação em diagonal para frente. Por que essa graduação ficou em diagonal para frente? Minha mão ficou paralela à divisão, que foi uma divisão em diagonal para frente. Então esse cabelo foi todo projetado aqui, começando do curto para o longo. Como eu comecei e terminei esse corte? Usando os 8 fundamentos e uma regra, que eu vou repetir para vocês. Primeiro fundamento, interpretação. Interpretar como a cliente quer esse cabelo. O real desejo da cliente. Ed, eu quero uma nuca batida, eu quero uma lateral mais longa. Interpretar o que a cliente quer, o primeiro fundamento. Segundo fundamento, a minha cliente já está sentada na cadeira. Eu tenho que fazer as sessões. Por onde eu vou começar a cortar esse cabelo? O que seriam as sessões? A área de atuação. No caso aqui, eu comecei com posterior baixa, posterior alta e em seguida laterais e superior. A área de atuação, que são as sessões. A cliente já está sentada na minha cadeira, eu tenho que dividir as sessões. Dentro de cada sessão, nós temos as divisões. Divisão que eu usei, vertical e diagonal para frente. Perfil central cortado na vertical e as laterais em diagonal para frente. Perfil centrado cortado na vertical e as laterais em diagonal para frente. Para que serviu o meu perfil central? Me serviu como guia. Então não tem como eu fugir, eu deixar o cabelo mais curto de um lado ou não. Esse cabelo serviu como guia. Sempre usando a minha regra, que são 8 fundamentos e uma regra. Qual que é a minha regra? Os dedos sempre paralela à divisão.
sempre meu dedo vai estar paralela à divisão. Essa é a única regra que nós vamos usar. Projeção. Nós temos 3 linhas, que são elas linhas verticais, horizontais e diagonais. O que representa essas linhas para nós? É a projeção que eu dou no fio do cabelo. Quando eu projeto o cabelo aqui, eu tenho ângulo. Quando eu projeto o cabelo aqui, eu tenho outro ângulo. Quando eu projeto o cabelo aqui, eu tenho outro ângulo. Então, o que são as projeções? São os ângulos que nós vamos angular o cabelo. Conforme eu faço a divisão, eu projeto o cabelo com peso, pouco volume, médio volume, sem volume e com muita leveza. Então, o que são as projeções é a angulação, é os ângulos que eu vou trabalhar esse cabelo. No caso aqui, eu trabalhei o cabelo em 45 graus. Vocês observem, todo o cabelo está trabalhado em 45 graus. Eu enxergo o ângulo de 45 graus. O aumento da área de volume em relação à área de comprimento. Quinto fundamento, guia. Guias fixas e guias móveis. Qual que foi minha guia? Minha guia foi do perfil central. Como eu cortei meu cabelo em diagonal para frente, eu usei uma guia fixa paralela à minha divisão. Então minha guia, ela foi fixa aqui, paralela à minha divisão, fixa no perfil central. Técnica de corte, foi usado o navalhete. Então, o que eu usei? Usei tesoura? Usei tesoura dentada? Não, eu usei a navalhete. E a navalhete, ela já me dá a textura. Conforme ela percorre um espaço maior, ela me dá mais textura ou menos textura percorrer no espaço menor. Textura ou personalização. Personalizar o cabelo, gente, é a sua assinatura. É aquilo que você faz diferente do que os outros profissionais não fazem. Você vai criar essa assinatura, é aquilo que a cliente vai falar bem assim: nossa, o Ed cortou meu cabelo e ele usou 3, 4 tipos de tesoura no meu cabelo, levantou para lá, levantou para cá. Aí ela vai no outro profissional e o profissional não faz nada disso. Pode ser que o cabelo ficou bom, mas você não fez aquilo que o Ed fez, não ficou tão bom. Então, a sua assinatura, a sua personalização está na textura. E a finalização, que é para lacrar o corte. Eu sempre falo que muitas vezes você faz um corte perfeito, mas não finaliza de forma correta. A finalização não está adequada para o corte. Então a finalização é o acabamento final. Não adianta você construir uma casa, usar o melhor acabamento, os melhores materiais de construção, o melhor ferragem, tudo de bom, e quando chegar na pintura, na finalização, na jardinagem, usar um produto de qualidade ruim. Então, a finalização é isso. É você fechar com chave de ouro tudo aquilo que você fez. E eu sempre falo que a cliente saindo satisfeita, para mim, é o melhor presente. Porque tudo que a gente faz é para agradar o nosso cliente. Vocês não concordam? Muito obrigado, Ivone. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Até uma próxima.